Tudo bom, alunos do sétimo ano? Aqui que está falando o professor Jones Pobel. Nesse momento vamos estudar um pouco sobre e diferenciar temperatura e calor. Muitas vezes achamos que é a mesma coisa, né? Falar sobre temperatura e calor, e não é. Temperatura é o nível de agitação das moléculas e átomos em seu ou em sua, vamos dizer assim, né? Relações com o seu estado térmico. Nossa, professor, ficou difícil entender dessa forma. Vamos entender o seguinte, básico. Água, dando exemplo. Água pode estar em qual tipo ou estado físico? Sólido, líquido e gasoso. Concordam comigo? Então, a água está em 3 estados físicos em nosso planeta. A temperatura que varia, né? Em qual estado físico essa água vai se encontrar no ambiente. Então, quanto mais ocorre a variação da temperatura, a água pode estar sólida. Exemplo de natureza de água sólida. Nas geleiras, nas altas montanhas, né? Dentro da geladeira. Então, a temperatura vai estar como dessa água? Baixa. Na verdade, para estar no estado sólido. Então, suas moléculas, como nós já aprendemos, vão estar bem unidas, no estado sólido. Já a temperatura da água no estado líquido, as moléculas vão agitar, vão receber calor. Recebendo calor, vai ter o quê? Uma modificação das moléculas. As moléculas começam a separar, né? E essa separação vai aumentar quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Então, a temperatura aumenta mais ainda, para que as moléculas fiquem mais separadas, formando, exemplo, as nuvens. Ou a água que está aqui no ar atmosférico. No ar que respirando, nós temos água no estado gasoso. Tá bom, alunos? Então, temperatura significa essa agitação das moléculas. Tá bom? Então, tá a explicação resumida sobre temperatura. E quais são as medidas? Né? Como que se posso medir a temperatura? Através do termômetro, né? Que vai medir a temperatura gerada a partir do movimento das moléculas. Então, o termômetro, ele significa que nós estamos medindo a temperatura, que pode estar em unidades físicas, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, essa é a explicação de temperatura. Agora, como que eu vou caracterizar calor? Então, calor, nós temos aí a troca de energia cinética molecular entre os corpos mais quentes para o mais frio. Professor, está muito difícil de entender essa explicação. Fácil. Se você começa ao cozinhar um alimento, né, você vai passar a temperatura entre corpos mais quentes para o mais frio. Básico. Então, o almoço, a merenda, né, o lanche, sempre vai ter calor envolvido. Então, a passagem de um corpo para o outro. A panela, você vai colocar a panela no fogão, né? A panela é feita de alumínio. Boa parte delas é feita de alumínio. O fogão, ele vai emitir a chama. Essa chama tem uma temperatura. Essa temperatura vai fazer com que essa chama aqueça o metal da panela. Esse calor que vai passar da chama para a panela, calor, né? Do mais quente para o mais frio. Tem um nome. Nós vamos estudar as 3 formas de transferência de calor. Vou falar com vocês. Tá? E aí, você colocou a água dentro da panela. A panela está aquecida. Ela vai transmitir esse calor para a água. Essa água vai transmitir o calor para o alimento que vai ser cozido. Tá bom? Como medir
calor, cálculo sobre o trânsito de energia térmica entre os corpos. Conforme eu falei, os corpos são isso: panela, água, alimento. E quais são as unidades de medida de calor? Cal, caloria e joule. Caloria aqui do alimento é alimento calórico, né? E joule é o cálculo que é feito para entender essa transformação da energia térmica, né, do corpo através dos sistemas. Então tá aí uma introduçãozinha sobre calor e temperatura, tá bom, alunos? Agora vamos ilustrar o calor, conforme eu falei com vocês. Os 3 tipos de propagação: condução, convecção e radiação. Onde ocorre a condução? Entre corpos sólidos em contato. Opa! Exemplo: braço, contato físico, né? Colher esquentando ao ser colocado em uma chama, alimento na panela para cozinhar ou ao cozinhar o alimento. Então, o processo que eu estava falando com vocês da panela está mostrando aqui que existe as 3 formas de conduzir, propagar o calor, né? Então vamos entender agora a convecção entre fluidos líquidos e gasoso. Balão de ar quente, ar-condicionado, piscina, lago, água que fica quente na superfície fria. Então é uma convecção. E radiação, ondas de calor emanadas pelo sistema de alta temperatura. Fogueira, vela, calor, metais incandescentes, filamentos de lâmpadas. Então, esse exemplo da panela e o fogão, nós temos os 3 tipos de calor. Então, tá aqui, ó, alça da panela, condução. Então, o calor que esquentou aqui vai conduzir para a mão da pessoa. A panela sendo aquecida no sistema. Irradiação. Entre os fluidos, água, gases, líquidos, convecção. Tá aí as formas de propagação do calor. Tá bom, alunos? Então, ficamos por aqui e obrigado.